Seja bem-vinda ao meu canal. Eu também sou mãe de um anjo. Sim, eu tenho 2 filhos, porém muitas pessoas só enxergam um. Mas na verdade eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, Mateus, que está lá no céu com o nosso Senhor. E o meu segundo filho, Theo Samuel, que está aqui vivo comigo, me mostrando que Deus é bom em todo o tempo, e o milagre da minha vida, né, é o Theo Samuel. Então é muito difícil, né, para nós que somos mães de anjo, e eu entendo você que talvez ainda não tenha outro filho, só é mãe de um anjo, que você é meio que desvalorizada por outras mulheres e por outras mamães. Infelizmente, nós que somos mães de anjo, né, a gente acaba ouvindo muitas fases de pessoas que nunca passou por essa dor que é inexplicável, incomparável e muito triste. Eu lembro que quando eu perdi o meu filho, Mateus, eu perdi o rumo da minha vida. Eu perdi o rumo, a direção, eu perdi os sonhos, eu perdi tudo que eu queria. Só que hoje, vivendo esse novo tempo de Deus, porque a palavra de Deus, né, nos ensina que o tempo dele é perfeito, né, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira, né. Então, vivendo esse novo tempo dele, eu vejo o quão bom é entender o propósito de Deus, né, e o quão madura você é para enxergar que há um tempo determinado para todas as coisas. E uma coisa que eu ouvi muito, e acredito que você, que é uma mãe de um anjinho, deve estar ouvindo, ou já ouviu, que você vai ter outro filho, e Deus vai te abençoar com outro filho, e vai ser melhor e tal. Amém, Deus vai abençoar. Mas eu quero dizer pra você que nenhum filho é substituível, sabe? O Mateus é o Mateus, o Theo é o Theo. O Mateus, ele tem um amor que eu tenho por ele muito grande, e o Theo também tem um amor que eu tenho por ele muito grande. O Mateus não está comigo aqui vivo, mas ele está dentro do meu coração todos os dias, e todos os dias eu me lembro dele, e eu lembro que ele está lá na graça de Deus nesse exato momento, sabe? Que lá é o melhor lugar que ele poderia estar, que é um lugar eterno. A Bíblia nos fala lá em Mateus que os puros de coração verão a Deus. Então, o meu filho, ele nasceu já morto. Assim que ele saiu, ele já estava sem vida. Então, ele foi puro de todo o coração. Ele não se contaminou com essa terra. Então, por ele não ter se contaminado, ele ser puro, ele está vendo Deus. E isso que me alegra, porque ele é puro. Ele foi puro de todo o coração, sabe? E ele teve o propósito dele. Eu falo aqui nos meus vídeos que Deus, ele tem um propósito na vida de todo mundo. E aquele foi o propósito dele, viver no meu ventre e nascer para viver na glória de Deus. E talvez você é mãe de um anjo nesse exato momento, você perdeu, talvez alguma doença aconteceu, talvez alguma negligência, talvez um aborto, não sei o que aconteceu, mas talvez você não está com seu filho ou com a sua filha que você tanto queria, e o seu coração fica desesperado, fica despedaçado, assim como o meu ficou. E eu quero te falar que a graça de Deus, ela é perfeita, e ele não erra naquilo que ele faz, por mais difícil que seja a sua dor, por mais difícil que seja esse momento, porque eu sei como é viver esse momento, que é uma dor que ninguém pode tirar, só o Espírito Santo de Deus, somente Deus pode tirar. E é uma dor que incomoda, você não está feliz, você vê todo mundo feliz, você vê a vida rolando, mas você está dentro de você lutando todos os dias para tentar entender o porquê você perder algo que é tão precioso, que é o filho, né? Falam que uma das dores mais difíceis é o parto, mas eu acredito que perder um filho é uma das dores mais difíceis. Você não ter aquela criança crescendo ali contigo, sabe? Então eu quero que você, mãe, saiba que você não está sozinha e que você pode ter o meu apoio, porque eu já passei por isso. E saiba que a sua dor vai
se transformar futuramente em um projeto, em um propósito de ajudar outras mulheres. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu vivi esse processo literalmente assim, sozinha, né? Com meu esposo e com Deus. Por que eu falo sozinha? Porque foi um processo onde eu tive que encarar a minha realidade, onde eu tive que não me comparar, onde eu tive que olhar para outras mães e não sentir inveja, onde eu tive que olhar para outras mulheres que têm seus filhos e reclamam e falam mal e xingam os seus filhos, não declaram a bênção, entendeu? Na vida deles, onde eu tive que ouvir que ter filho é ruim, onde Deus me livre de ter filho, não quero, onde eu tive que ouvir todas essas coisas e eu querendo um filho, não poder reclamar, não poder, sabe, murmurar, não porque eu sou proibida de fazer isso, não, porque eu realmente não queria fazer isso, sabe, onde eu não queria sentir inveja, onde eu não queria olhar para aquela pessoa e achar que eu merecia mais do que aquela pessoa, sabe, então foi uma luta interna dentro de mim e eu acredito que essa luta deve acontecer dentro do seu coração aí também, por isso que eu estou falando, eu estou aqui para te aconselhar com a experiência que eu tive, que não foi nada fácil, mas vivendo e superando, acreditando na palavra de Deus, eu consegui passar por esse processo. E foi exatamente 1 ano. Eu engravidei novamente. E eu vou falar pra você que eu não estava assim, eu quero engravidar, eu quero engravidar. Eu não estava pensando nisso. Eu deixei nas mãos de Deus. Eu falei, entregue nas mãos de Deus, porque eu, Mariana, já não tenho mais controle de nada. Eu, Mariana, posso fazer planos, posso planejar, posso fazer aquilo, mas o controle está na mão de Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é isso que muitas das vezes nós, como mulheres, não entendemos. A gente quer, com a força do nosso braço, fazer as coisas acontecer e nós não devemos fazer isso. Eu aprendi e estou aprendendo que nós mulheres temos que ter sabedoria, né? Ser sábia, e a gente tem que confiar no nosso Senhor. Se algo não está dentro do nosso controle, a gente coloca na mão de Deus. A gente entrega o controle para quem? Para Deus, porque Ele que tem o controle de todas as coisas na nossa vida e Ele que sabe o melhor para nós. O meu milagre acordou. Ele tava dormindo enquanto eu tava fazendo o vídeo. Mas olha aqui, que milagre. Esse é o Theo Samuel, né? Ele é um milagre na minha vida. Deus me deu essa criança. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus. E eu lembro de quando eu orava e eu falava, quando eu engravidei, foi muito difícil, porque eu tive muitos medos e muito receio, sabe? Muitas limitações. Mas eu lembro que eu orava para Deus e eu falava assim, Senhor, eu quero uma criança sorridente, eu quero uma criança feliz, alegre. E, gente, esse menino, ele é a pura felicidade. Ele acorda já sorrindo, ele sorri para todo mundo, ele vai no colo de todo mundo, ele é feliz, sabe? E eu lembro das minhas orações. Então as nossas orações têm poder. As nossas orações têm poder. Você precisa acreditar na oração que você faz. Declare sobre a tua vida. O meu ventre não é o que as outras pessoas declaram. O meu ventre ele é abençoado. O meu ventre vai gerar vida. O meu ventre vai gerar um milagre. Você tem que determinar e abençoar o seu lar, a sua casa, os seus filhos. Por mais que seu filho não nasceu ainda, você já acredita. Porque a fé é você ver antes de acontecer. Não é ter fé depois que já aconteceu. Não, é antes de acontecer. Então você que é mãe de um anjo, não pegue o processo que você passou com o seu filho, que é um anjo, e coloque na realidade do seu novo filho, que talvez você possa engravidar. Eu sei que no momento é difícil você não ter medo, não ter receio, assim como eu tive também, mas eu confiei no Senhor e eu falei pro Senhor, se o Senhor me der um filho, Pai, não leve ele embora, não deixe ele comigo. Se for para mim engravidar novamente e perder mais um filho, Senhor, eu não quero.
eu falei, eu fui bem sincera. E eu acredito que nós mulheres, nós seres humanos, temos que ser sinceros com Deus e tomar cuidado com aquilo que a gente pede, porque Deus vai completar o desejo do nosso coração. Claro que tudo isso dentro do propósito divino dele. Então eu fiz essa oração pedindo para Deus, né, o meu milagre e com detalhes, entendeu? E quando eu engravidei, eu fiquei tão contente, mas ao mesmo tempo com receio, como eu disse aqui pra vocês. Então, é o que eu quero falar. Você que é mãe de anjo, não compare uma gravidez com a outra. A minha primeira gravidez foi muito difícil. Eu vou trazer um relato, o porquê foi difícil. Eu vou deixar um relato, o que era a minha gravidez, porque o meu filho tinha uma doença na minha primeira gravidez. Então eu vou deixar esse relato para vocês no próximo vídeo. Mas para concluir o vídeo, na minha segunda gravidez foi totalmente diferente. Eu não tive muitas dores, foi uma gravidez leve, saudável, gostosa de viver, sabe? Graças a quem? Ao nosso Deus. Então você que é mãe de um anjo, mãe de um futuro milagre, porque eu creio no que Deus pode fazer sobre a tua vida. Eu creio que você que está assistindo essa mensagem, eu não sei se essa mensagem vai chegar em alguma mãe que perdeu um filho, mas se essa mensagem chegar, eu creio pela voz de Deus que Ele é vivo, Ele vive dentro de nossos corações. Eu creio que o seu ventre gerará um milagre, o seu ventre será um ventre onde futuramente trazerá muita alegria, não só para sua casa, mas para outras pessoas também. E você vai testemunhar isso para outras pessoas, para as mulheres, para a vizinha, para amigas, porque Deus é na sua vida, entendeu? Deus é contigo, não desista, não pare, não retém aquilo que é de Deus. Faça a vontade dele e o resto ele cuidará, tá bom? Então fica com esse vídeo, fica com essa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe você, que é uma mãe de anjo, assim como eu também sou, tá bom? Um beijo, deixa o teu comentário, vira subscrita aí no meu canal que vai me ajudar e deixa o like!